Me chamo Rafael, tenho 28 anos e trabalho como veterinário em uma clínica na cidade. Mas essa história não aconteceu entre paredes brancas e mesas de inox. Ela aconteceu em um lugar onde o cheiro de terra molhada se mistura com suor, onde o silêncio da madrugada é quebrado apenas pelo mugido distante do gado. E começou com uma pergunta que eu nunca imaginei fazer. Você quer que eu te ajude a tomar banho? Tem momentos na vida em que você olha para trás e percebe exatamente quando tudo mudou. Para mim, foi quando eu aceitei ajudá-lo. Quando eu disse sim para algo que parecia simples, mas que carregava um peso que eu ainda não conseguia entender. E a resposta dele, baixa, rouca, quase um sussurro, ainda ecoa na minha cabeça. Não para, mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como tudo começou. Eu cresci na cidade. Minha rotina sempre foi previsível. Acordar cedo, atender consultas, voltar para casa, repetir. Mas há 3 meses, meu tio me ligou. Ele tinha uma fazenda a umas 4 horas daqui, e estava precisando de alguém para cuidar do gado por algumas semanas. Um surto de febre aftosa na região havia deixado todo mundo em alerta, e ele precisava de alguém com experiência veterinária. Alguém de confiança. Eu topei, não só pela grana extra, mas porque, sinceramente, eu precisava de uma pausa. A cidade estava me sufocando. As mesmas ruas, os mesmos rostos, a mesma sensação de que eu estava vivendo no piloto automático. Então peguei minha mala, joguei no banco de trás da caminhonete e dirigi até a fazenda. Quando cheguei, foi como entrar em outro mundo. O portão de madeira rangendo, a estrada de terra que levantava poeira a cada curva, o céu tão aberto que parecia infinito. E no meio de tudo isso, ele. Eu o vi pela primeira vez no curral, consertando uma cerca. Chapéu de couro escuro, camisa xadrez com as mangas arregaçadas, botas sujas de barro. Ele estava de costas, mas dava para perceber a força nos ombros, a segurança nos movimentos. Quando meu tio me apresentou, ele tirou o chapéu, passou a mão no cabelo suado e me olhou direto nos olhos. Esse é o Diego, meu tio disse. Capataz da fazenda, conhece cada palmo desse lugar melhor do que eu. Diego estendeu a mão. A palma era áspera, cheia de calos, mas o aperto era firme, confiante. Ele tinha uns 35 anos, talvez um pouco mais. Pele queimada de sol, olhos claros que contrastavam com o tom bronzeado do rosto. E quando ele sorriu, um sorrisinho de canto de boca, eu senti algo que não esperava. Uma pontada de curiosidade, de interesse. Bem-vindo, ele disse, a voz grave e pausada. Espero que você aguente o tranco. Nas primeiras semanas, a rotina era pesada. Acordar antes do sol nascer, checar o gado, aplicar vacinas, tratar ferimentos. Diego sempre estava por perto, me ensinando os macetes da lida no campo. Como identificar uma vaca doente só pelo jeito que ela se afasta do grupo. Como amarrar um nó que aguenta o peso de um touro bravo. Como ler o céu e saber se vai chover antes mesmo das nuvens aparecerem. Ele não era de muita conversa, mas quando falava, cada palavra tinha peso. Ele contava histórias da fazenda, de temporadas de seca que quase quebraram todo mundo, de noites em que ele teve que dormir no curral para proteger o gado de onças. E eu ouvia, fascinado. Não era só o que ele dizia, era a maneira como ele dizia. Calma, segura. Como se cada experiência tivesse moldado quem ele era. Eu comecei a reparar em detalhes. Na maneira como ele segurava as rédeas do cavalo, firme mas gentil. No jeito que ele olhava para o horizonte quando achava que ninguém estava vendo, como se estivesse procurando algo que nunca ia encontrar. E nas poucas vezes em que nossos olhos se cruzavam, eu sentia uma corrente elétrica que eu não sabia nomear. Mas aí aconteceu o acidente. Foi numa tarde de sexta. Estávamos consertando o telhado do galpão. Diego subiu na escada e eu fiquei embaixo, passando as ferramentas. De repente, ouvi um estalo. A madeira podre da viga cedeu e ele caiu. Não foi uma queda alta, mas foi feia. Ele bateu o ombro no chão com um baque surdo que me fez o coração parar. Corri até ele. Ele estava deitado de lado, a respiração curta, o rosto contraído de dor. Diego! Eu me ajoelhei ao lado dele. Você tá bem? Consegue se mexer? Ele tentou se levantar, mas soltou um gemido baixo e caiu de volta. O ombro, ele disse, a voz tensa.
Acho que deslocou. Eu ajudei ele a sentar, devagar, e examinei o ombro. Estava inchado, fora do lugar. Não era grave a ponto de precisar de hospital, mas ia doer pra caramba. E o pior, ele não ia conseguir fazer nada sozinho pelos próximos dias. Vou te levar pra casa, eu disse. E vou ficar de olho. Você não vai conseguir se virar sozinho assim. Ele olhou para mim, os olhos claros cheios de uma mistura de dor e algo mais. Orgulho, talvez. Resistência. Mas então ele assentiu. Tá bom. Levei ele até a casa dele, uma construção simples de madeira no meio da fazenda. Ajudei ele a deitar no sofá, fiz um curativo improvisado para imobilizar o ombro e dei um analgésico que eu tinha na minha bolsa. Descansa, eu disse. Amanhã a gente vê como você tá. Mas no dia seguinte, ele estava pior. Não só a dor no ombro, mas ele tinha passado a noite inteira suando. Febre baixa, provavelmente por causa da inflamação. E quando ele tentou se levantar para ir ao banheiro, quase caiu. Diego, eu disse, segurando ele pelo braço bom. Você não está em condições de fazer nada sozinho. Deixa eu te ajudar. Ele me olhou, e pela primeira vez eu vi algo diferente nos olhos dele. Não era só dor. Era vulnerabilidade. Uma rachadura na armadura que ele sempre usava. Eu não gosto de depender de ninguém, ele disse, a voz baixa. Eu sei. Eu segurei o olhar dele. Mas todo mundo precisa de ajuda às vezes. Ele respirou fundo e então assentiu. Foi assim que começou. Eu passei a cuidar dele. Ajudava ele a se vestir, a comer, a se mover pela casa, e a cada dia a distância entre nós parecia diminuir. Conversávamos mais. Ele me contou sobre a ex-mulher que tinha ido embora anos atrás, cansada da vida isolada na fazenda. Sobre o filho que ele mal via, que morava na capital. Sobre a solidão que ele carregava, disfarçada de independência. E eu comecei a perceber que minha presença ali não era só prática. Era algo mais. Nos silêncios longos, nos olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam, na maneira como ele relaxava quando eu estava por perto. Até que chegou aquele dia. Era final de tarde. Diego estava há 3 dias sem conseguir tomar banho direito. Ele tinha tentado sozinho pela manhã, mas a dor no ombro era tanta que ele mal conseguiu tirar a camisa. Quando eu cheguei para o curativo da noite, ele estava sentado na beirada da cama, o rosto cansado. Eu preciso tomar um banho, ele disse, quase como se estivesse confessando algo. Mas eu não vou conseguir sozinho. Eu olhei para ele. Naquele momento, o ar entre nós mudou. Não era mais só sobre cuidado. Havia algo não dito, algo que pairava ali, pesado e inevitável. Você quer que eu te ajude? Eu perguntei, a voz saindo mais baixa do que eu esperava. Ele me olhou por um longo momento. E então assentiu. Sim. Caminhei até o banheiro, abri o chuveiro, ajustei a temperatura da água. Meu coração estava disparado. Quando voltei, ele já estava de pé, esperando. Ajudei ele a tirar a camisa, devagar, cuidando para não machucar o ombro. A pele dele estava quente, ainda marcada pelo sol. Eu podia sentir a respiração dele mudando, ficando mais pesada. Entramos no box. A água caiu sobre nós, e por um instante, tudo pareceu parar. Eu estava ali, com esse homem que eu mal conhecia, mas que de alguma forma já significava algo que eu não conseguia explicar. Peguei a esponja, ensaboei e comecei a passar pelas costas dele. Devagar. Sentindo cada músculo, cada marca, cada história que aquele corpo carregava. E então ele virou a cabeça, me olhou por cima do ombro bom e sussurrou aquelas 2 palavras que mudariam tudo. Não para. A gente caminhou em silêncio até o banheiro. Ele mancava de leve, apoiando o peso no ombro bom, e eu seguia ao lado dele, tentando não parecer tão nervoso quanto estava. O corredor era estreito, e a cada passo, eu sentia o calor que vinha dele, aquele cheiro de couro misturado com suor de trabalho. Era estranho como algo tão simples quanto andar ao lado de alguém podia fazer meu coração disparar daquele jeito. Quando chegamos no banheiro, empurrei a porta e acendi a luz. Era um espaço pequeno, com azulejo branco meio gasto pelo tempo, e um box de vidro que tinha visto dias melhores. A torneira pingava de leve, marcando um ritmo constante que parecia amplificado no silêncio. Eu olhei para ele, e percebi que aquela situação era real. Não tinha volta. Eu tinha me oferecido para ajudar.
E agora precisava fazer isso. Deixa eu regular a água primeiro, eu disse. Mais para quebrar o silêncio do que qualquer outra coisa. Abri o chuveiro e esperei a água esquentar. O vapor começou a subir devagar, enchendo o banheiro com aquela névoa quente que deixava tudo meio embaçado. Eu testei a temperatura com a mão, ajustando até ficar num ponto bom, nem muito quente nem muito fria. Quando me virei para ele estava parado ali, olhando para o chão, com uma expressão que eu não conseguia decifrar direito. Tá pronto, eu disse baixinho. Ele assentiu, mas não se mexeu. Ficamos ali por alguns segundos, nenhum dos dois sabendo exatamente como começar. Até que ele levou a mão boa à primeira fivela do cinto e eu senti minha respiração prender. Você vai precisar me ajudar com a camisa, ele disse. A voz saindo mais rouca do que antes. Eu engoli seco e me aproximei. As mãos dele já tinham desabotoado os primeiros botões. Mas quando chegou perto do ombro machucado, ele travou. Dava para ver a dor cruzando o rosto dele, mesmo que ele tentasse esconder. Deixa eu fazer, eu ofereci. Meus dedos tremiam de leve quando alcancei os botões. Era uma camisa de flanela grossa, meio desbotada, e cada botão que eu abria revelava mais da pele bronzeada dele. Eu tentava focar só na tarefa, mas era impossível não notar os detalhes. O peito largo dele, os músculos definidos pelo trabalho pesado, as cicatrizes pequenas que marcavam a pele aqui e ali. Cada uma delas contava uma história que eu nunca ia saber. Quando cheguei no último botão, parei. A camisa estava aberta, mas ainda vestida nele. Vai doer quando eu tirar pelo ombro, eu avisei. Eu sei, ele respondeu. Só vai devagar. Coloquei a mão na gola da camisa, no lado do ombro bom, e comecei a puxar com cuidado. Ele se inclinou um pouco para frente para facilitar, e eu consegui deslizar o tecido pelo braço dele. Mas quando chegou no ombro machucado, ele prendeu a respiração. Eu senti a tensão no corpo dele, todo o músculo contraído para aguentar a dor sem demonstrar. Desculpa, eu murmurei, tentando ser o mais delicado possível. Tá tudo bem, ele disse entre os dentes. Finalmente a camisa saiu, e eu a deixei cair no chão. Ele ficou ali parado, sem camisa, e por um momento eu simplesmente olhei. Não era só atração física, era outra coisa. Era a vulnerabilidade dele ali na minha frente. Um homem que passava os dias sendo forte e autossuficiente, agora precisando de ajuda para fazer algo tão básico quanto tomar banho. O cinto você consegue? Eu perguntei, tentando manter a voz firme. Ele assentiu e desfez a fivela sozinho, deixando o cinto escorregar pelo jeans. Depois, foi a vez do botão e do zíper. Eu desviei o olhar por instinto, mesmo sabendo que ia ter que olhar em algum momento. Ouvi o som do jeans descendo, o tecido roçando na pele, e quando olhei de novo, ele já estava só de cueca, uma boxer preta simples. Vou precisar de apoio para entrar, ele disse, apontando para o box com a cabeça. Eu me aproximei e deixei que ele colocasse o braço bom no meu ombro. O peso dele era sólido, real, e quando demos o primeiro passo juntos, senti o corpo dele se ajustando ao meu. Era íntimo de um jeito que eu não estava preparado. Abrimos a porta do box e o vapor nos envolveu imediatamente. A água caía forte, criando um barulho constante que preenchia todo o espaço. Ele entrou devagar, e eu fiquei ali na entrada, meio sem saber o que fazer agora. Você vai ter que entrar também, ele disse, olhando para mim por cima do ombro. Não vai conseguir me ajudar de fora. Ele tinha razão. Eu respirei fundo, tirei a camiseta e a joguei no chão ao lado da camisa dele. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele conseguia ouvir. Abri o botão do jeans e hesitei por um segundo antes de tirar também. Fiquei de cueca, igual a ele, e entrei no box. A água quente nos atingiu ao mesmo tempo, e o vapor ficou ainda mais denso. Eu pisquei algumas vezes, tentando me acostumar com o calor e a proximidade. Ele estava de costas para mim agora. A água escorrendo pelos ombros largos, descendo pelas costas definidas. Eu peguei o sabonete e fiz espuma nas mãos, tentando não pensar demais no que estava prestes a fazer. Vou começar pelas costas, eu avisei. Ele não respondeu, só assentiu de leve. Coloquei as mãos na pele dele, e o contato me pegou desprevenido. Era quente, molhada, e sob as minhas mãos,
Eu sentia os músculos dele se movendo conforme ele respirava. Comecei a espalhar a espuma devagar, passando pelas costas, pelos ombros, evitando o lado machucado. Ele deixou a cabeça cair para frente, relaxando sob o toque, e eu ouvi um suspiro baixo escapar dele. Não era um suspiro de dor. Era outra coisa. Alívio, talvez. Ou alguma coisa que eu não queria nomear ainda. Continuei lavando, descendo pelas costas até a cintura. Meus dedos roçaram na borda da cueca dele, e eu parei ali. Isso era ajudar alguém a tomar banho. Só isso. Mas meu corpo não estava entendendo a mensagem. Sentia cada toque, cada movimento, como se fosse amplificado 1000 vezes. Vira pro lado, eu pedi, a voz saindo mais rouca do que eu esperava. Ele se virou devagar, cuidadoso com o ombro, e agora estava de frente para mim. Nossos olhos se encontraram por um segundo, e eu vi alguma coisa ali que me fez engolir seco. Não era só gratidão. Tinha outra camada, algo mais profundo que ele não estava dizendo. Fiz espuma de novo e comecei a lavar o peito dele. A água caía entre nós, criando um véu translúcido que distorcia tudo. Eu sentia o peito dele subir e descer sob minhas mãos, o batimento cardíaco firme, constante. Quando cheguei perto do ombro machucado, ele fechou os olhos. Tá doendo? Eu perguntei baixinho. Não, ele respondeu sem abrir os olhos. Não é isso. Eu não entendi o que ele quis dizer, mas também não perguntei. Continuei lavando, descendo pelos braços dele, um de cada vez. Quando cheguei no braço machucado, fui ainda mais cuidadoso, quase não tocando, só passando a espuma de leve. Ele manteve os olhos fechados o tempo todo, a mandíbula levemente tensa. Enxaguei a espuma e peguei o shampoo. Ele abriu os olhos quando eu me aproximei com o frasco na mão. O cabelo também? Ele perguntou, com um meio sorriso que me pegou de surpresa. É para isso que eu tô aqui. Eu respondi, tentando parecer mais confiante do que estava. Ele abaixou a cabeça para facilitar, e eu coloquei shampoo nas mãos antes de passar pelos cabelos dele. Era curto, mas grosso, e quando comecei a massagear o couro cabeludo, ele soltou outro daqueles suspiros. Dessa vez tinha algo de rendição ali, como se ele tivesse deixando a guarda cair. Massageei por alguns segundos, depois guiei a cabeça dele para baixo do chuveiro para enxaguar. A água levou a espuma, escorrendo pelo rosto, pelo pescoço, pelo peito. Ele manteve os olhos fechados, e eu aproveitei para olhar para ele de verdade. Não era só a atração física. Era a maneira como ele se entregava ali, confiando em mim de um jeito que parecia ir além do momento. Quando abriu os olhos de novo, me pegou olhando. Ficamos ali parados por um momento, a água caindo entre nós, o vapor criando uma bolha que parecia separar a gente do resto do mundo. Eu vi a mandíbula dele se apertar, como se ele estivesse lutando para não dizer alguma coisa. Obrigado, ele disse finalmente, a voz saindo baixa, quase um sussurro. De nada, eu respondi, mas sabia que aquilo era mais do que agradecer por um banho. Ele se virou para sair, e eu segurei o braço dele de leve para ajudar. Saímos do box juntos, pingando água pelo chão do banheiro. Eu peguei uma toalha e comecei a secar ele primeiro, passando pelo peito, pelas costas, pelos braços. Quando cheguei perto do ombro machucado, ele colocou a mão sobre a minha, parando o movimento. Eu consigo terminar, ele disse, mas não soltou minha mão na hora. Ficamos ali por alguns segundos, as mãos dele sobre a minha, os olhos fixos um no outro. Tinha algo não dito pairando no ar, algo pesado e quente, que nenhum de nós tinha coragem de nomear ainda. Até que ele soltou minha mão devagar e pegou a toalha. Você também tá encharcado, ele observou, olhando para mim. Era verdade. Minha cueca estava molhada, colada no corpo, e eu sentia a água ainda escorrendo pelo peito. Peguei outra toalha e me sequei rapidamente, tentando não pensar em como aquela situação toda era estranha e íntima ao mesmo tempo. Quando terminamos, a gente se vestiu em silêncio. Ele colocou uma camiseta limpa que eu tinha pegado antes, e eu ajudei a passar pela cabeça dele, cuidando do ombro machucado. O jeans foi mais fácil, e em alguns minutos estava vestido de novo. Saímos do banheiro e caminhamos de volta para o quarto dele. A casa estava silenciosa, só o som dos nossos passos ecoando no corredor. Quando chegamos na porta do quarto, ele parou e se virou para mim. Hoje você me ajudou mais do que imagina, ele disse,
E tinha algo nos olhos dele que me fez perceber que não era só sobre o banho. Qualquer um faria o mesmo, eu respondi, mas sabia que não era verdade. Ele sorriu de leve, um sorriso cansado, mas genuíno. Não faria, ele disse baixinho. E você sabe disso. Antes que eu pudesse responder, ele entrou no quarto e fechou a porta devagar. Eu fiquei ali parado por um momento, ainda sentindo o calor da água, o toque da pele dele, o peso daquele olhar. Foi naquela hora que eu percebi que aquilo não era só sobre ajudar alguém a tomar banho. Tinha alguma coisa acontecendo entre a gente, algo que nenhum de nós estava pronto para admitir ainda. Mas estava lá, crescendo no silêncio, no vapor, nos toques cuidadosos. E a verdade é que eu não sabia se estava preparado para lidar com o que viria depois. A água continuava caindo entre nós, mas algo havia mudado. Não era só o sabonete passando pelo meu corpo machucado. Era a forma como ele olhava, como respirava, como cada toque dele parecia carregar um peso que ia além do cuidado prático. Eu estava vulnerável de um jeito que nunca tinha estado na minha vida. Nu, machucado, dependente. E ele estava ali, esse homem que parecia ter saído de outra época, me cuidando com uma delicadeza que contrastava completamente com toda aquela força bruta. Terminamos o banho em silêncio. Ele me ajudou a secar, me vestiu com uma das camisas dele que ficou enorme em mim, e me levou para a sala. Me colocou no sofá com um cuidado quase reverente. Café? Ele perguntou, já se virando para a cozinha. Por favor. Enquanto ele preparava, eu olhava ao redor. A casa era simples, masculina, sem nenhum toque de decoração além do necessário. Mas tinha uma ordem, um cuidado nas coisas, os livros empilhados na mesinha de canto, as botas alinhadas na entrada. O sofá gasto mais limpo onde eu estava sentado. Ele voltou com 2 canecas de café fumegante e se sentou na poltrona de frente para mim. Pela primeira vez desde que acordei, tinha uma distância física entre nós. E isso, estranhamente, fez tudo parecer mais íntimo. Você mora sozinho aqui? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Há uns 12 anos, ele disse, soprando o café. Desde que comprei a propriedade. 12 anos sozinho? Ele deu um meio sorriso. Você faz parecer que é muito tempo. É muito tempo. Eu tenho os peões que trabalham aqui. Tem gente no campo durante o dia. Mas à noite? O silêncio dele foi resposta suficiente. Tomei um gole do café. Estava forte, do jeito que eu gostava. Como ele sabia? Ou era só coincidência? E você? Ele perguntou. O que um rapaz da cidade estava fazendo naquela estrada no meio da madrugada? Eu poderia ter mentido, inventado alguma história sobre trabalho, sobre família, sobre qualquer coisa. Mas algo naquele momento, naquela vulnerabilidade toda, fez a verdade sair mais fácil. Fugindo, eu disse. Ele não pareceu surpreso, só esperou. Eu tenho uma vida em São Paulo, apartamento, emprego, aquela rotina toda. E tudo certinho no papel, sabe? Mas eu acordava todo dia com a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. E o que mudou? Nada mudou. Isso que é o problema. Eu ri, mas não tinha graça nenhuma. Eu só percebi que se eu não fizesse alguma coisa, ia passar a vida inteira naquela prisão. Ele tomou mais um gole de café, me observando com aqueles olhos que pareciam ver mais do que eu estava dizendo. E essa fuga tem destino, ou é só para longe? Não sei, eu só coloquei as coisas no carro e comecei a dirigir. Achei que ia encontrar alguma resposta no caminho. Encontrou? Olhei para ele. Para aquele homem que tinha me salvado, me cuidado, me tocado com uma intimidade que ia além do necessário. Para aquela casa isolada no meio do nada onde eu estava sentado, machucado, mas estranhamente inteiro. Acho que encontrei perguntas melhores, eu disse. Algo passou pelo rosto dele, um reconhecimento. Como se ele soubesse exatamente do que eu estava falando. Eu era casado, ele disse de repente. Não foi o que eu esperava ouvir. 18 anos, boa mulher, 2 filhos. A gente tinha uma vida boa na cidade. Eu trabalhava numa empresa, ganhava bem, tudo certinho. Ele pausou, olhando para a caneca nas mãos. Mas eu acordava todo dia fingindo ser alguém que eu não era. E quanto mais o tempo passava, mais eu sentia que estava morrendo por dentro. Meu coração acelerou. Eu sabia o que vinha a seguir. Reconhecia aquela dor na voz dele. Eu tentei.
Deus sabe que eu tentei ser o homem que todo mundo esperava, mas tem coisas que a gente não consegue fingir para sempre. O que aconteceu? Cheguei num ponto que eu tinha duas escolhas. Ou eu continuava vivendo aquela mentira até me destruir completamente, ou eu tinha coragem de ser honesto. Você contou para ela? Ele assentiu. Pior conversa da minha vida. Ela não merecia aquilo. Os meninos não mereciam. Mas continuar mentindo ia machucar todo mundo ainda mais. Como eles reagiram? Ela chorou, ficou com raiva, passou por todas as fases que você imagina. Os meninos eram novos ainda, não entenderam direito na época. Hoje eles são adultos. Um fala comigo de vez em quando. O outro. Bom, o outro escolheu o lado da mãe. A dor na voz dele era palpável. Antiga, mas ainda viva. Eu não culpo nenhum deles, ele continuou. Eu destruí uma família. Não tem como fazer isso sem causar dor. Mas você não podia continuar vivendo uma mentira. Não. Não podia. Ele me olhou direto nos olhos. E mesmo com tudo que aconteceu, com tudo que eu perdi, eu não me arrependo de ter sido honesto. Porque a alternativa era pior. O que era a alternativa? Morrer por dentro. Passar o resto da vida sendo um fantasma da pessoa que eu deveria ser. Fiquei em silêncio, processando. Aquele homem forte, solitário, vivendo naquela propriedade isolada há 12 anos. Não era só uma escolha de estilo de vida. Era um exílio que ele tinha escolhido. Foi por isso que você veio pra cá? Pro meio do nada? Não conseguia mais viver na cidade. Todo mundo sabia. Todo mundo tinha opinião. E eu precisava de um lugar onde pudesse ser quem eu era sem ter que dar satisfação pra ninguém. E aqui você encontrou isso? Ele olhou ao redor. Para a casa simples. Para as janelas que davam para o campo infinito lá fora. Aqui eu encontrei paz. Solidão também, mas pelo menos é uma solidão honesta. Algo na forma como ele disse aquilo me partiu um pouco. Porque eu entendia. Entendia demais. Você tem alguém? Perguntei. E assim que as palavras saíram, eu me arrependi. Era invasivo demais. Mas ele não pareceu ofendido. Só deu aquele meio sorriso triste de novo. De vez em quando aparece alguém. Um peão que fica uns meses. Um viajante de passagem. Mas nada que dure. Eu acho que fiz as pazes com isso. Não fica solitário? Todo dia. A honestidade dele era brutal. Mas é melhor estar sozinho e ser verdadeiro do que estar acompanhado vivendo uma mentira. Eu já tentei a segunda opção. Quase me matou. Engoli em seco. Era como se ele estivesse descrevendo exatamente o que eu estava fugindo. Aquela sensação de sufocamento, de estar vivendo uma vida que não era minha. É por isso que você estava fugindo, não é? Ele perguntou, a voz suave. Você está fugindo dessa escolha. Eu não sei se tenho a coragem que você teve. Ninguém sabe até estar no momento. Ele se inclinou um pouco para frente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquela angústia que você está sentindo, aquela sensação de estar preso na vida errada, ela não vai embora sozinha. Ela só piora. E se eu fizer a escolha errada? A única escolha errada é continuar fingindo. O resto você descobre no caminho. Fiquei olhando para ele, esse homem que tinha perdido tudo para ganhar a si mesmo. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que alguém realmente entendia. Obrigado, eu disse, por me salvar, por me cuidar, por isso. Por quê? Por ser honesto, por me mostrar que é possível sobreviver do outro lado dessa escolha. Ele ficou me olhando por um longo momento. E então aconteceu algo que mudou tudo. Ele levantou, atravessou a distância entre nós e se sentou no sofá ao meu lado. Não encostou em mim. Só ficou ali, perto o suficiente para eu sentir o calor dele. Você vai ficar bem, ele disse, a voz baixa. Seja qual for a escolha que você fizer, você vai ficar bem. Virei para olhar para ele, e nossos rostos estavam a poucos centímetros de distância. Podia ver os detalhes que tinha perdido antes. As pequenas rugas ao redor dos olhos. A barba por fazer. Uma pequena cicatriz na sobrancelha. E podia ver algo mais. Algo que ele estava tentando esconder, mas que transparecia mesmo assim. Ele me queria. Não era só cuidado. Não era só gentileza. Era desejo. Era necessidade.
Era aquela solidão honesta que ele tinha mencionado se mostrando em toda a sua intensidade. E o mais assustador? Eu queria também. Você sabe que tem algo acontecendo aqui, né? Eu disse, a voz saindo mais rouca do que eu pretendia. Ele não desviou o olhar. Eu sei. E o que a gente faz com isso? Por um longo momento, ele não respondeu. Só ficou ali, me olhando com aquela intensidade que fazia meu estômago revirar. Não sei, ele finalmente disse. Mas acho que a gente não precisa decidir agora. Tinha razão, eu estava machucado, vulnerável, confuso, e ele estava. Bom, ele estava sendo gentil demais para se aproveitar disso. Mas quando ele levantou para buscar mais café, quando eu vi as costas largas se afastando, quando senti a ausência do calor dele ao meu lado, eu soube de uma coisa com certeza. Algo tinha mudado entre nós. Algo que não tinha volta. A água tinha parado de correr há muito tempo. Mas o tempo entre nós parecia ter congelado em algum momento entre o chuveiro e aquela conversa. E eu não fazia ideia do que viria depois. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu queria descobrir. Aquele momento suspenso se estendeu, nenhum de nós querendo quebrar a conexão. O vapor do chuveiro continuava subindo entre a gente, criando uma espécie de cortina translúcida que tornava tudo mais irreal, mais íntimo. Eu ainda segurava a toalha nas mãos, mas não me movi. Ele também não. Só ficamos ali, olhando um para o outro, com uma consciência sensorial tão aguda que eu conseguia ouvir minha própria respiração misturada com a dele. O mundo lá fora tinha desaparecido completamente. Não existia mais rancho. Não existia trabalho. Não existia a vida que eu tinha deixado para trás na cidade. Existia só aquele banheiro pequeno, o vapor quente e a proximidade de um homem que tinha virado o centro gravitacional da minha existência em questão de dias. Eu finalmente me mexi, quebrando o feitiço por um instante. Passei a toalha pelos ombros dele com movimentos lentos, quase reverentes. A pele dele estava quente da água, os músculos tensos sob minhas mãos. Não era mais só ajuda prática. A gente sabia disso. Cada toque tinha se transformado em algo diferente, carregado de uma intenção que nenhum de nós estava pronto para nomear em voz alta. Obrigado, ele murmurou, a voz tão baixa que mal ouvi. Mas não era gratidão pelo cuidado prático. Era gratidão por algo maior, mais profundo, por eu estar ali, por não ter fugido, por ter ficado mesmo quando teria sido mais fácil manter distância. Enquanto eu secava as costas dele, senti meu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele conseguia ouvir. Minhas mãos tremiam levemente. E não era de nervosismo. Era de contenção. Cada fibra do meu ser queria cruzar aquela linha invisível que ainda separava a gente, mas algo me segurava. Medo, talvez. Ou respeito. Ou simplesmente a compreensão de que, uma vez que cruzássemos, não teria mais volta. Ele se virou lentamente, enfrentando meu olhar de novo. A toalha caiu das minhas mãos, esquecida no chão. A gente ficou ali, frente a frente, tão perto que o calor da pele dele aquecia a minha. Não eram só nossos corpos que estavam próximos. Era algo mais profundo, mais assustador. Era como se nossas almas tivessem se inclinado uma em direção à outra, prestes a se tocar. Ele começou, depois parou. Engoliu em seco. Tentou de novo. Eu não sou bom com palavras. Não precisa ser, eu disse, surpreendendo a mim mesmo com a firmeza na minha voz. Mas a verdade é que eu estava longe de me sentir firme. Por dentro, era um turbilhão. Minha mente corria em 1000 direções diferentes, processando cada detalhe daquele momento. A forma como ele olhava para mim não era só desejo, embora tivesse desejo ali também. Era algo mais complexo. Reconhecimento, talvez. Como se ele estivesse vendo em mim um reflexo de algo que ele próprio sentia, mas nunca tinha conseguido expressar. Ele levantou a mão devagar, quase hesitante, e tocou meu rosto. Não foi um toque acidental, não foi um roçar casual como os que tinham acontecido antes. Foi deliberado, intencional. Seus dedos calejados traçaram a linha do meu maxilar com uma delicadeza que contrastava completamente com a dureza que ele projetava para o mundo. Eu fechei os olhos por um segundo, absorvendo aquele toque. Era o primeiro contato entre a gente que era claramente, inequivocamente,
Sobre algo além de ajuda prática. Era reconhecimento, era desejo, era permissão. Quando abri os olhos de novo, vi que os dele estavam brilhando de uma forma diferente. Não era só a luz fraca do banheiro refletida. Era emoção, crua, não filtrada, impossível de esconder. Eu passei tanto tempo, ele disse, a voz rouca, fingindo que não sentia nada, que não precisava de ninguém. Ele fez uma pausa, os dedos ainda no meu rosto. Construí uma vida inteira em volta dessa ideia, que eu era completo sozinho, que a solidão era força. Eu não disse nada, apenas segurei o pulso dele gentilmente, mantendo a mão dele no meu rosto. Era meu jeito de dizer: continue. Eu tô aqui. Eu tô ouvindo. Mas aí você apareceu. Ele continuou. E agora havia uma quebra na voz dele que me partiu por dentro. Com sua inexperiência, sua honestidade, seu jeito de olhar para tudo como se fosse a primeira vez. E de repente... Ele balançou a cabeça como se não acreditasse no que estava prestes a admitir. De repente, a solidão não parece mais força. Parece só. Vazio. Meu peito apertou. Eu queria dizer tantas coisas, que eu entendia, que eu sentia o mesmo, que ele não estava sozinho naquilo. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta, bloqueadas pela intensidade do momento. Ele aproximou o rosto do meu, tão devagar que parecia estar se movendo através de água. O vapor do chuveiro continuava subindo ao nosso redor, criando uma bolha de intimidade que parecia separar a gente do resto da realidade. Eu podia sentir a respiração dele no meu rosto, quente e irregular. Eu não sei fazer isso, ele sussurrou, os lábios quase tocando os meus. Não sei como. Como ser isso que eu tô sentindo? Ninguém sabe. Eu respondi, minha própria voz mal mais que um sussurro. A gente aprende junto. Por um momento, achei que ele fosse me beijar. Cada músculo do meu corpo estava tenso de antecipação, meu coração martelando tão forte que doía. Mas ele não beijou. Em vez disso, apoiou a testa na minha, fechando os olhos, como se estivesse reunindo coragem, ou talvez se permitindo apenas sentir aquela proximidade, sem dar o próximo passo ainda. Você tem ideia? Ele murmurou contra minha pele. Do quanto é difícil manter essa distância. Do quanto eu quero. Mas não posso. Não devo. Por que não? As palavras saíram antes que eu pudesse pensar nelas. Por que você não pode? Ele afastou o rosto o suficiente para me olhar nos olhos, e o que eu vi ali me deixou sem ar. Era conflito puro. Desejo lutando contra medo. Esperança lutando contra anos de repressão. Sua máscara de dureza tinha rachado completamente, deixando ver o homem vulnerável por baixo. Porque uma vez que eu começar, ele disse lentamente, cada palavra carregada de peso, eu não vou conseguir parar. E você merece alguém que saiba o que tá fazendo. Alguém que não seja um desastre emocional. Eu não quero alguém que saiba o que tá fazendo. Eu disse, surpreendendo a mim mesmo com a convicção na minha voz. Eu quero você. Com todas as suas rachaduras, seus medos, sua falta de jeito com palavras. Eu quero exatamente isso. Ele fechou os olhos, como se minhas palavras tivessem causado dor física. Quando os abriu de novo, estavam molhados. Não eram lágrimas. Não ainda, mas estava perto. Como você faz isso? Ele perguntou, a voz quebrada. Como você é tão... honesto? Tão direto sobre o que sente? Porque eu não aprendi ainda a construir muros. Eu respondi. E, sinceramente, eu não quero aprender. Algo mudou no rosto dele naquele momento. A resistência que eu tinha sentido desde o começo, aquela barreira invisível que ele mantinha entre nós, começou a se dissolver. Não desapareceu completamente, mas ficou mais fina, mais frágil. Ele segurou meu rosto com as duas mãos agora, me olhando com uma intensidade que era quase assustadora. Seus polegares traçavam pequenos círculos nas minhas bochechas. Um gesto tão terno que contrastava completamente com a dureza das mãos dele. Eu preciso te contar uma coisa. Ele disse finalmente. A voz mal mais que um sussurro. Algo que eu nunca contei pra ninguém. Meu coração disparou. Tinha chegado um momento. Depois de todos os olhares, todos os quase toques, toda a atenção acumulada, finalmente ele ia dizer.
Ele ia colocar em palavras o que a gente tinha estado dançando ao redor desde o primeiro dia. Pode falar, eu disse suavemente. Eu tô aqui. Ele respirou fundo, reunindo coragem. Eu podia ver a luta interna acontecendo atrás dos olhos dele. Anos de repressão lutando contra o desejo urgente de finalmente ser honesto, finalmente ser visto. Quando eu era mais novo, ele começou, depois parou. Tentou de novo. Eu sempre soube que havia algo diferente em mim. Algo que eu não podia admitir, nem pra mim mesmo. Então eu construí essa persona. O cowboy durão, o homem solitário que não precisa de ninguém. Funcionou por anos. Manteve todo mundo a uma distância segura. Ele fez uma pausa. Os olhos buscando os meus, como se procurasse confirmação de que era seguro continuar. Eu apenas segurei os pulsos dele gentilmente, encorajando-o a seguir. Mas você, ele continuou. E agora havia uma mistura de dor e maravilhamento na voz dele. Você simplesmente ignorou todas as minhas defesas. Não porque você tentou forçar, mas porque você foi genuíno. Você me olhou como se eu fosse humano. Não um símbolo, não uma fantasia, mas uma pessoa real com sentimentos reais. Porque é isso que você é, eu disse baixinho. Ele sorriu, um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Tem tanto tempo que eu não me sinto assim que tinha esquecido como era. Ele se inclinou mais perto, o vapor subindo entre a gente e sussurrou. Eu preciso que você saiba que isso, você e eu, aqui, agora, não é algo casual pra mim. Não é só atração física ou solidão. É. Ele parou de novo, procurando as palavras certas. Eu podia ver a frustração no rosto dele, a dificuldade de expressar sentimentos que tinha passado décadas reprimindo. É real, eu completei pra ele. E é assustador. E é intenso. E tudo bem ser tudo isso ao mesmo tempo. Sim, ele expirou, como se eu tivesse tirado um peso dos ombros dele. Exatamente isso. A gente ficou assim por mais alguns segundos, ou talvez minutos. Eu tinha perdido completamente a noção do tempo. Conectados pelo toque, pelo olhar, pela vulnerabilidade compartilhada. O ar entre nós estava carregado de possibilidade, de promessa não pronunciada. Então ele se inclinou ainda mais perto, o rosto tão próximo que nossos narizes quase se tocavam. O vapor continuava subindo ao nosso redor, envolvendo a gente numa névoa quente que tornava tudo parecer um sonho. Sua respiração estava irregular, os olhos fixos nos meus com uma intensidade que fazia meu corpo inteiro tremer. Tem uma coisa, ele murmurou. A voz tão baixa que eu mal conseguia ouvir por cima do som do meu próprio coração batendo, que eu nunca disse em voz alta, nunca permiti a mim mesmo nem pensar direito sobre isso. Mas você faz eu querer. Ele parou, engolindo em seco. Seus dedos apertaram meu rosto levemente, como se estivesse se ancorando em mim para ter coragem de continuar. E então ele sussurrou aquelas duas palavras que mudaram absolutamente tudo. Não para. A voz dele era tão baixa que eu quase não ouvi. Quase. Mas aquelas palavras. Aquelas duas palavras simples atravessaram cada defesa que eu tinha construído. Cada muro que eu tinha levantado ao longo de 24 anos, vivendo com medo de ser quem eu realmente era. Não para. Ele repetiu. Um pouco mais firme agora, os olhos ainda fechados, como se admitir aquilo em voz alta fosse a coisa mais difícil e mais necessária que ele já tinha feito. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar direito. Minha mão ainda estava contra o peito dele, sentindo o coração batendo forte demais, rápido demais. E de repente eu entendi. Não era sobre a massagem, não era sobre o toque físico, era sobre tudo aquilo que estávamos fazendo ali. Naquele quarto de hotel perdido no meio da estrada, longe de tudo e de todos. Não para de me ver. Não para de me aceitar. Não para de fazer eu me sentir seguro para ser eu mesmo. Roberto. Minha voz saiu fraca, quase quebrada. Ele abriu os olhos então, e o que eu vi ali? Cara, eu nunca tinha visto ninguém me olhar daquele jeito. Havia medo, sim, mas havia também esperança, desejo, verdade crua e absoluta. Ele estava completamente exposto na minha frente, sem nenhuma defesa, sem nenhuma máscara. Eu não quero que isso acabe, ele disse, cada palavra saindo devagar, como se estivesse confessando um segredo guardado por décadas. Não quero que você vá embora em 2 semanas e a gente finja que isso aqui nunca aconteceu. Não quero voltar para aquela vida onde eu finjo ser alguém que não sou. Sabe aquele momento em que o mundo inteiro para?
quando o barulho do ar-condicionado, o som distante dos carros na estrada, até a sua própria respiração. Tudo isso simplesmente desaparece. Era isso que estava acontecendo. Só existia ele, eu e aquela confissão suspensa no ar entre a gente. Eu passei a vida inteira escondendo isso. Ele continuou, a voz ficando mais firme, mais urgente. Casei, tive filhos, construí uma reputação de homem de verdade, de capataz respeitado, mas por dentro eu sempre soube que estava vivendo uma mentira. E aí você apareceu. Ele passou a mão pelo rosto, e eu vi que estava tremendo. Você apareceu com aquele jeito seu, perdido, tentando fingir que sabia o que estava fazendo no rancho. E eu vi em você tudo aquilo que eu passei a vida tentando esconder. Vi a dúvida, o medo, a vontade de ser autêntico, mas sem coragem de assumir. E pensei que talvez, só talvez, a gente pudesse ser autêntico juntos. Meu coração estava martelando no peito. Tinha lágrimas nos meus olhos, e eu nem tinha percebido quando elas tinham começado a cair. Eu também, eu disse, e minha voz saiu tão baixa quanto o sussurro dele tinha sido. Eu também tenho medo. Eu também passei a vida toda fingindo, me escondendo, tentando ser o que os outros esperavam de mim. Dei um passo mais perto. Agora não havia mais nem meio metro entre a gente. Mas quando eu olho para você, tive que parar, respirar fundo, encontrar coragem para falar a verdade que eu mal tinha admitido para mim mesmo. Quando eu olho para você, eu me sinto inteiro pela primeira vez na vida. Não preciso fingir, não preciso esconder. Eu posso simplesmente ser. Vi os olhos dele ficarem úmidos. Um homem de 50 anos, forte, másculo, respeitado, completamente vulnerável na minha frente. Não para, ele repetiu pela terceira vez. Mas agora não era um sussurro. Era um pedido, uma súplica, uma promessa. Não para de me ver, não para de me aceitar, não para de nos dar uma chance. E algo dentro de mim simplesmente quebrou. Todas aquelas barreiras, todos aqueles medos, todas aquelas camadas de proteção que eu tinha construído ao longo dos anos. Tudo desmoronou de uma vez. Eu fechei a distância entre a gente. Não foi dramático. Não foi agressivo. Foi a coisa mais natural do mundo. Minha mão deslizou da lateral do pescoço dele até a nuca, os dedos se enroscando nos fios curtos de cabelo. Senti o momento exato em que ele entendeu o que ia acontecer. Senti o corpo dele tenso relaxar. Senti a respiração dele falhar por um segundo. E então, eu o beijei. Não foi nosso primeiro beijo, mas foi diferente de tudo que tinha acontecido antes. Porque agora tinha verdade. Agora tinha confissão. Agora tinha duas pessoas que tinham finalmente admitido, uma para outra e para si mesmas, que aquilo era real. Que aquilo importava. Que aquilo era muito maior do que atração física ou curiosidade reprimida. Os braços dele me envolveram com uma força que beirava o desespero, me puxando contra o corpo dele. Eu senti o calor da pele dele através da camiseta fina. Senti o peito subindo e descendo com a respiração acelerada. Senti a mão dele tremendo levemente quando agarrou minha cintura. E eu retribuí tudo aquilo com a mesma intensidade, a mesma urgência, a mesma necessidade absoluta de estar perto, de ser aceito, de finalmente ser visto de verdade. Quando nos separamos, estávamos os dois sem ar. As testas encostadas uma na outra, os olhos fechados, as respirações se misturando no espaço mínimo entre a gente. Eu não quero esconder mais, eu sussurrei. Não quero fingir mais. Não com você. Nem eu. Ele respondeu, a voz rouca, carregada de emoção. Nem eu, Lucas. Nunca mais. Por um longo momento, a gente só ficou ali. Abraçados no meio daquele quarto de hotel simples, longe de tudo e de todos. Dois homens que tinham passado a vida inteira se escondendo, finalmente encontrando coragem para serem vistos. Não havia pressa. Não havia urgência. Só havia aquela quietude profunda, aquela paz que vem quando você finalmente para de lutar contra quem você realmente é. A mão dele subiu até meu rosto, o polegar traçando uma linha suave pela minha bochecha, limpando uma lágrima que eu nem tinha percebido que tinha caído. Você tem ideia de quanto tempo faz que eu não me sinto assim? Ele perguntou, a voz mal acima de um sussurro. Você tem ideia de quanto tempo faz que eu não me permito sentir?
Sentir qualquer coisa de verdade. Balancei a cabeça, incapaz de falar. Porque eu sabia. Eu sabia exatamente quanto tempo. Porque era o mesmo tempo que eu tinha passado me escondendo, me reprimindo, fingindo ser alguém que eu não era. Toda a minha vida, ele continuou, os olhos fixos nos meus. Toda a minha vida, eu fiz o que era esperado de mim. Casei com quem era esperado. Tive a família que era esperada. Vivi a vida que era esperada. E a cada dia que passava, eu sentia uma parte de mim morrendo por dentro. A voz dele falhou, e ele teve que parar, respirar fundo, encontrar forças para continuar. Mas aqui com você, eu me sinto vivo de novo. Eu me sinto real. E eu não quero perder isso. Eu não quero perder você. Meu coração estava acelerado demais. Minha cabeça girando com a magnitude daquilo que estava acontecendo. Porque não era só atração, não era só desejo, era reconhecimento. Era duas almas que tinham vivido a vida inteira se escondendo, finalmente se encontrando e dizendo: eu te vejo, eu te aceito, eu te entendo. Você não vai me perder, eu prometi, minha mão ainda na nuca dele, segurando firme como se fosse a única coisa me mantendo de pé. Eu não sei como a gente vai fazer isso funcionar. Não sei o que vai acontecer quando eu voltar para São Paulo. Mas eu sei que não quero fingir que isso aqui nunca aconteceu. Não posso. Não depois disso. Ele sorriu então. Foi um sorriso pequeno, quase tímido, mas completamente genuíno. E naquele sorriso eu vi esperança. Vi futuro. Vi possibilidade. A gente dá um jeito, ele disse, com uma certeza que me surpreendeu. Não sei como ainda. Mas a gente dá um jeito. E então ele me beijou de novo. Mas dessa vez foi diferente. Não havia mais urgência, mais desespero. Havia ternura, havia cuidado, havia promessa. Quando nos separamos, ele guiou a gente até a cama, e nós dois simplesmente deitamos ali, um de frente para o outro, as mãos entrelaçadas no espaço entre nossos corpos. Fica comigo essa noite, ele pediu, os dedos apertando os meus. Não precisa ser nada mais que isso. Só. Fica. Eu fico, respondi sem hesitar. Pelo tempo que você quiser. Para sempre seria tempo demais? Ele perguntou, e havia vulnerabilidade pura naquela pergunta. Medo de estar pedindo demais, de estar se expondo demais. Eu apertei a mão dele mais forte. Não, eu disse. Não seria. E ali, naquele silêncio cheio de significado, naquele momento suspenso entre tudo que tinha sido e tudo que ainda poderia ser, eu entendi o que era aquela sensação estranha no meu peito. Era libertação. Era aceitação. Era, pela primeira vez na vida, a permissão de ser completamente, inteiramente, absolutamente eu mesmo. Roberto fechou os olhos, o rosto relaxando numa paz que eu nunca tinha visto nele antes. E eu fiquei ali, observando, memorizando cada detalhe. As rugas de expressão ao redor dos olhos. A linha forte da mandíbula. O jeito como o peito dele subia e descia com a respiração ficando mais calma. Lucas, ele murmurou, já meio perdido entre o sono e a vigília. Sim? Obrigado. Por quê? Por me deixar ser eu mesmo. Por não ter medo de mim. Por não ter parado. Senti meu peito apertar com a emoção pura daquelas palavras. Obrigado você. Eu sussurrei de volta. Por me ensinar que é possível. Por me mostrar que eu não preciso passar a vida toda me escondendo. Por me dar coragem. Ele abriu os olhos mais uma vez. E o que eu vi ali era tão intenso, tão profundo, que quase doeu. A gente salvou um ao outro, ele disse com simplicidade. E era verdade. Porque naquele quarto de hotel, naquela noite, duas pessoas que tinham passado a vida inteira vivendo mentiras, finalmente encontraram coragem para viver a verdade. E essa verdade tinha um nome. Tinha um rosto. Tinha um coração batendo em sincronia com o meu. Naquele momento, tudo mudou. Não só entre nós, mas dentro de nós. Porque quando você finalmente para de lutar contra quem você realmente é, quando você finalmente encontra alguém que te aceita completamente, você não consegue mais voltar atrás. Você não consegue mais fingir. Você não consegue mais se esconder. Você só consegue ser. E pela primeira vez na vida, isso era mais que suficiente.
Os primeiros segundos depois da confissão dele foram os mais silenciosos da minha vida. Não aquele silêncio tenso de antes, cheio de medo e dúvida. Era um silêncio diferente, completo, como se o mundo inteiro tivesse parado para nos dar um momento só nosso. Eu ainda estava encostado na parede do banheiro, o coração batendo forte, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Eu também gosto de você, Lucas. Sempre gostei. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, misturadas com o som da minha própria respiração. Abri os olhos devagar e o encontrei ali, tão perto, me olhando com aquela intensidade que sempre me desarrumava por dentro. Mas agora tinha algo mais. Tinha ternura. Tinha promessa. Você tem certeza? Consegui perguntar, a voz ainda trêmula. Ele sorriu, aquele meio sorriso que eu tinha aprendido a ler nas últimas semanas. Mas dessa vez não tinha hesitação. Tinha certeza. Nunca tive tanta certeza de nada na vida, Lucas. E então ele me beijou de novo. Devagar, sem pressa, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. E talvez tivéssemos. Pela primeira vez, não havia urgência. Não havia medo de ser pego. Não havia vergonha. Era só nós dois, aceitando o que sempre esteve ali, esperando para ser reconhecido. Quando nos separamos, ele passou a mão pelo meu rosto, o polegar traçando minha bochecha com uma delicadeza que contrastava completamente com a imagem que todo mundo tinha do capataz duro e sério. A gente precisa se vestir, ele disse com um tom meio divertido. Antes que alguém venha procurar a gente e encontre dois idiotas trancados no banheiro. Eu ri. Pela primeira vez em semanas, ri de verdade, sem peso, sem medo. E ele riu também, e foi o som mais bonito que eu já tinha ouvido. Nos vestimos em silêncio, mas era diferente de todos os silêncios anteriores. Nossos olhares se cruzavam no espelho. Pequenos sorrisos eram trocados. Quando ele esbarrou em mim ao pegar a camisa, não se afastou rapidamente como antes. Ficou ali, nossos ombros se tocando, e foi reconfortante de um jeito que eu nem sabia que precisava. Antes de abrir a porta, ele segurou minha mão. Só por um segundo. Mas foi o suficiente. Vamos com calma, ele disse baixinho. Sem pressa, sem pressão. A gente descobre isso juntos, certo? Eu assenti, apertando a mão dele de volta antes de soltá-la. Quando voltamos para o salão, a festa ainda estava acontecendo, mas já começava a esvaziar. Alguns olhares curiosos vieram na nossa direção, mas nada muito óbvio. Provavelmente acharam que a gente só estava fumando lá fora ou algo assim. Tomás estava perto do bar, conversando com alguns peões. Quando nos viu, deu aquele sorriso maroto dele e fez um gesto discreto de "tá tudo bem?" Eu acenei de leve, e ele pareceu satisfeito, voltando para a conversa dele. Roberto e eu ficamos ali, próximos mas não grudados, mantendo as aparências, mas sabendo que algo fundamental tinha mudado entre nós. Era estranho. Era assustador. Era perfeito. Mais tarde, quando voltamos para o alojamento, caminhamos em silêncio sob o céu estrelado. O cheiro da terra depois da chuva misturado com o som distante da música que ainda tocava no salão. Era o mesmo caminho que eu tinha percorrido dezenas de vezes, desde que cheguei. Mas parecia completamente diferente agora. Como você acha que vai ser? Perguntei quando chegamos perto da porta. Ele parou, olhando para o horizonte escuro, as luzes distantes da fazenda piscando como vagalumes. Honestamente, não sei. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu reconhecia como sinal de que estava processando algo importante. Aqui na fazenda, com os peões, com o dono, vai ter que ser discreto. Pelo menos por enquanto. Não é que eu tenha vergonha, Lucas, mas é que... Eu entendo, cortei, porque entendia mesmo. Não é sobre vergonha, é sobre sobrevivência. Sobre manter nossos empregos, nossa segurança. Ele me olhou com gratidão. Exatamente. Mas isso não significa que a gente tem que esconder o que sente. Só significa que a gente precisa ser esperto sobre como vive isso. E o que isso significa para nós? Insisti, precisando ouvir em voz alta. Ele se virou completamente para mim, e mesmo na penumbra, eu podia ver a determinação nos olhos dele. Significa que quando estivermos sozinhos, quando for seguro, eu quero estar com você de verdade. Não só fisicamente. Quero conhecer quem você é,
O que você pensa? O que te faz feliz? Ele deu um passo mais perto. Significa que pela primeira vez na minha vida, eu não quero fingir ser alguém que não sou. Pelo menos não quando estou com você. Senti meu peito apertar, mas era bom. Era aquela dor boa de quando algo importante está acontecendo. Eu tenho medo, admiti. Medo de estragar isso. Medo de não ser suficiente. Medo de que um dia você acorde e perceba que não vale a pena o risco. Roberto deu um passo mais perto, e dessa vez não havia ninguém por perto para nos ver. Então ele tocou meu rosto novamente. Aquele gesto que estava rapidamente se tornando meu favorito. Lucas, eu passei 10 anos fingindo. 10 anos me escondendo, me odiando um pouco a cada dia por não ter coragem de ser quem eu realmente sou. A voz dele estava carregada de emoção. Você apareceu aqui, todo perdido e assustado, e de alguma forma me fez lembrar de quando eu era mais novo, antes de construir todas essas paredes. Ver você lutando com as mesmas coisas que eu lutei. Me fez querer ser corajoso de novo. Você me fez querer ser corajoso também, confessei. Você nem imagina. Ele sorriu. E foi aquele sorriso completo, sem barreiras, que eu tinha visto tão raramente. Então a gente vai ser corajoso juntos. Vai ser difícil às vezes. Vai ter dias que a gente vai querer desistir. Mas vale a pena, completei. Vale a pena, ele confirmou. Ficamos ali mais alguns minutos, só olhando um para o outro, memorizando aquele momento. Porque era um daqueles momentos que você sabe que vai levar para sempre, que vai definir um antes e um depois na sua vida. Quando finalmente entramos no alojamento, tudo estava silencioso. Os outros peões já estavam dormindo ou ainda na festa. Roberto me acompanhou até minha cama, e antes de ir para o canto dele, ele sussurrou. Amanhã, a vida volta ao normal. Trabalho, rotina, todos nos vendo. Mas de noite, quando todo mundo dormir, a gente conversa. Combinado? Combinado. Deitei na minha cama, ainda completamente vestido, olhando para o teto de madeira que tinha olhado tantas noites nas últimas semanas. Mas tudo parecia diferente agora. O peso que eu carregava no peito desde que cheguei, aquela sensação constante de estar deslocado, de estar fingindo, tinha diminuído consideravelmente. Não tinha desaparecido completamente. Ainda tinha medo. Ainda tinha dúvidas. Ainda tinha todo um mundo lá fora que não ia entender, que ia julgar, que ia nos fazer sofrer se descobrisse. Mas pela primeira vez, eu não estava sozinho nesse medo. Ouvi Roberto se mexendo do outro lado do alojamento, provavelmente se preparando para dormir também. E só de saber que ele estava ali, que compartilhávamos esse segredo agora de uma forma completamente nova, me fez sentir mais inteiro do que eu tinha me sentido em muito tempo. Nos dias seguintes, desenvolvemos uma rotina. Durante o dia, éramos capataz e peão. Ele dava ordens, eu obedecia. Mantínhamos distância profissional, talvez até mais do que antes para compensar. Mas havia pequenos momentos, um olhar prolongado quando ninguém estava vendo. Um toque de mão disfarçado ao passar uma ferramenta. Pequenas confirmações de que não era imaginação, que era real. À noite, depois que todos dormiam, a gente conversava em sussurros, às vezes por horas. Ele me contava sobre como cresceu na fazenda vizinha, sobre o primeiro peão por quem se apaixonou aos 17 anos e nunca teve coragem de falar nada. Sobre a solidão de esconder quem você é em um lugar onde todo mundo acha que te conhece. Eu contava sobre a cidade, sobre como mesmo lá, com toda a aparente liberdade, eu nunca tinha me permitido ser completamente honesto. Sobre como meus amigos não faziam ideia de quem eu realmente era. Sobre como eu tinha fugido para a fazenda não só para escapar de problemas, mas para escapar de mim mesmo. Engraçado. Ele disse uma noite, deitado na cama dele enquanto eu estava sentado no chão encostado na parede, mantendo distância caso alguém acordasse. Você veio pra cá achando que ia se esconder melhor e acabou se encontrando. E você ficou aqui achando que podia enterrar quem você é no trabalho duro, respondi. Mas a gente não consegue fugir de si mesmo para sempre. Não, ele concordou. Não consegue. Teve um momento, uma semana depois da festa, que eu vou guardar para sempre. Estávamos consertando uma cerca numa área isolada da fazenda. Só nós dois. O sol estava se pondo,
pintando o céu com aqueles tons de laranja e rosa que só existem no interior. Eu estava martelando uma tábua quando senti ele parar do lado, apenas olhando o horizonte. Me virei para perguntar se estava tudo bem, e encontrei uma expressão no rosto dele que nunca tinha visto antes. Paz. Pura e simples paz. O que foi? Perguntei baixinho. Ele me olhou e sorriu daquele jeito que fazia meu coração disparar. Só estava pensando que pela primeira vez em 10 anos eu olho para esse pôr do sol e não me sinto sozinho. Não tinha o que responder a isso. Então só sorri de volta e voltamos ao trabalho. Mas algo tinha mudado. Não era só sobre atração ou desejo. Era sobre reconhecimento. Sobre ser visto. Sobre ser aceito exatamente como você é por alguém que entende por que está lutando a mesma luta. Você sabe, tem algo que ninguém te conta sobre se aceitar. Não é um momento único de revelação onde de repente tudo fica bem. É um processo. É uma escolha que você faz todos os dias, às vezes várias vezes por dia. Escolher ser honesto. Escolher ser corajoso. Escolher acreditar que você merece amor e aceitação, mesmo quando o mundo inteiro parece dizer o contrário. E ter alguém ao seu lado, alguém que está fazendo as mesmas escolhas, que entende as mesmas batalhas. Isso muda tudo. Não posso prometer que essa história termina com um felizes para sempre perfeito. A vida não funciona assim, especialmente quando você está vivendo uma verdade que muita gente preferiria que você escondesse. Mas posso dizer que encontrei algo naquela fazenda, naquele banheiro apertado durante uma festa qualquer. Encontrei coragem. Encontrei autenticidade. Encontrei alguém que me fez querer ser corajoso. E talvez seja isso que todos nós estamos procurando no fundo. Não necessariamente o final feliz, mas a coragem para viver nossa verdade. A coragem para ser quem realmente somos, mesmo quando é assustador. Especialmente quando é assustador. Porque aí é que a coragem mais importa. Se você chegou até aqui, se essa história ressoou com você de alguma forma, eu quero ouvir. Não estou sozinho nessa jornada, e você também não precisa estar. Às vezes só precisamos lembrar que existem outras pessoas por aí, lutando as mesmas lutas, sentindo os mesmos medos, procurando a mesma coragem. Então se inscreve no canal, deixa um comentário, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Porque histórias como essas, histórias de pessoas reais encontrando coragem em lugares inesperados, elas importam. Elas nos lembram que não estamos sozinhos. E quem sabe, talvez a sua história seja a próxima que eu conte. Até a próxima.